fatia de chocolate vai chamar o nosso convidado? Ela é conhecida como a querida delegada Raquel. Isso. Trate com respeito, que ela vai abordar vários assuntos aqui. E não é brincadeira. Não, porque às vezes a gente faz gracinha. Eu conversei com ela um pouco fora do ar. Não pode fazer gracinha com um delegado, tem que ser sempre sério. A gente vai embora. Hein, doutora? Ela perguntou, o clima é despojado ou é sério? Eu falei, fique à vontade, mas vamos respeitá-la. Sim, Uma claro. salva de palmas para a doutora. Como você prefere, doutora? Como você prefere? Pode me chamar de Raquel. Tá. E eu adoro o Pânico, né? Eu assisto que legal. desde a época da faculdade, ou seja, há Sim. muitos anos. Mas é um programa antigo, né? É muito um programa decadente. E olha que eu fiz 48 anos ontem. Tá vendo só, doutora? Nós queremos saber o seguinte, porque tá muita gente falando do Daniel Alves. Perfeito. E muita gente achando que ele vai ser liberado, que esse dinheiro da fiança, que ele não vai em cana, que ele vai ser liberado e tá livre porque ele pagou 1 milhão de euros. Como é que funciona esse esquema de fiança? Basicamente, lá na Espanha, eles deram a possibilidade dele poder responder, aliás, dele tentar ficar em liberdade, numa liberdade provisória, condicional, mas nada impede, porque o Ministério Público lá na Espanha já entrou com recurso, nada impede que ele tenha que voltar rapidamente para a cadeia. O que acontece é que, nesse sentido, é para que ele não escape, para que ele não saia do país. Então, ele deixou ali o valor, a quantia que eles estipularam, que foi 1 milhão de euros. Tá. E esse valor, aqui no Brasil não tem fiança, né? Tem. Tem fiança Mas aqui no Brasil? Estupro, que é um crime hediondo, não existe fiança. Entendi. Tem os crimes mais leves, né? Aliás, vários crimes são considerados leves. Até o próprio delegado de polícia, quando ele está lá no auto de prisão em flagrante, prendendo alguém, ele pode arbitrar uma fiança. Mas quando a gente fala em crimes hediondos, no caso, estupro, não cabe fiança. Então, mas ele tentou fazer a fiança na época e não deram porque estavam com medo dele. Por que agora a justiça aceitou a fiança do... Porque cabe interpretação, né? Não é algo muito, como que eu posso falar, hermético, não é algo muito fechado. Depende do juiz. Depende do juiz. Avaliaram ali o momento, avaliaram o montante para que ele possa ser concedido, mas nada impede que ele possa voltar se o Ministério Público lá na Espanha conseguir revogar essa fiança. Entendi. É um tempo para ele cumprir, para ele esperar o que vai acontecer. Esperar o julgamento. Até o julgamento final. Mas então, qual o paralelo que a gente consegue fazer com o Robinho? Porque eu vi uma notícia que o Robinho quer usar o mesmo artifício aqui no Brasil, né? Do Daniel Alves. Existe uma confusão, porque são 2 jogadores de futebol, ao mesmo tempo condenados pelo crime de estupro, e ali a diferença do Robinho é que ele já foi condenado e não cabe mais recurso lá na Itália. Então já houve a condenação em última instância, já foi condenado. Quando vem aqui para o Brasil, para o STJ, é para homologar, é para validar aquela sentença lá de condenação na Itália aqui. Então, aqui no Brasil, o que foi até uma surpresa, né? Primeira vez que primeira vez que isso acontece, não é na isso? história, primeira vez que alguém é condenado alguém cumpre uma sentença italiana. Se fosse Portugal, a gente já viu esses casos. Italiana, aqui no Brasil, por tratados bilaterais, acordos bilaterais. Mas o que acontece? Ali, o STJ já entendeu que ele tem que cumprir de forma imediata aquela sentença. Não aguardou o juiz para executar. Então está tendo uma confusão porque ainda cabe recurso nessa homologação. O que é homologação? Do Robinho. É a validação. Para ver se a sentença foi proferida lá na Itália por um juiz competente, se ele foi validamente citado previamente, se aquela sentença foi traduzida por um jurador. Essas análises formais que o STJ deveria fazer. Mesmo assim, cabe recurso tanto no STJ como no STF. E aí é legal que todo mundo que está escutando a gente saiba quais são as possibilidades de alguém ser preso no Brasil. Primeiro, cometer um crime em flagrante delito. Segundo, se previamente há necessidade daquela prisão, então uma prisão preventiva. Ou se ele tem uma sentença que condenou ele sem a possibilidade de recurso. Então, nesse caso do Robinho, ele ainda tem a possibilidade de recurso, mas... Entendi. Um recurso aqui no Brasil.
dessa sentença. No STJ. Mas eles entenderam não, vai direto pra cadeia. Mas isso também a opinião pública conta, né? Eu acho que... A opinião pública hoje é que determina se o cara vai em cana ou não, né? Mas isso é ruim, né? É péssimo porque a gente cria uma instabilidade jurídica. Porque cada hora a decisão é de uma forma. E assim, no aspecto positivo, é o recado que a sociedade está dando, né, Emílio? Que ninguém aguenta mais impunidade. Não tolera. Sim. Ninguém aguenta mais. Então, se os juízes, mais uma vez, da alta instância, alta corte, resolvessem ser técnicos, talvez, técnicos assim, ao rigor da lei, talvez a população começasse a ficar revoltada, porque a gente está falando de um crime de estupro coletivo. Você acha que tem que mudar a lei? Eu acho que a lei tem que ser... A lei que tá... O problema, a lei que tem muito buraco ali para poder dar o... Perfeito. A gente tem uma lei muito elástica, um excesso de direitos para bandidagem e uma ausência de proteção para a população de bem. Então, essa insegurança faz até com que o policial, muitas vezes, titubeie para executar ali a sua atribuição. Por quê? Porque a gente não tem a prerrogativa, a lei que nos proteja na atuação firme. Qualquer coisa, o policial está ali praticamente sendo condenado previamente pela sociedade. Então, toda a culpa da violência urbana cabe àquele policial que está ali, justamente ao contrário, protegendo a população. E também tem a imprensa, né? Porque, a imprensa a gente não consegue entender para quem que eles estão dando voz quando eles vão contra o policial, né? A própria mídia, né? A grande imprensa, né? Vilaniza, né? Mas será que esse cara tá dando voz para quem quando coloca o policial como o vilão da história? É sempre assim, né? Sim. Sempre o policial é o vilão da história. Eu não consigo entender qual o interesse? Qual o interesse e a voz de quem? Se a gente vê que a população cada vez mais vota, eles votam mais em deputados e senadores que são... Tem muito coronel, tem muito delegado, sargento, votando porque o cara ele quer que acabe a impunidade. O Brasil não quer mais impunidade, né? Mas, Emílio, eu acho que essa imprensa... Claro, a gente tem imprensa ideológica para ambas as posições e que representa ainda, infelizmente, alguma parcela da população. Mas eu acho que cada vez mais não corresponde com a verdade. Então eu vejo que aquela imprensa que transmite aquele sentimento da população está cada vez com mais credibilidade. Eu vejo que aqui o Pânico, por mais que vocês brinquem o tempo todo, né, em vários aspectos, vocês falam o que a população quer. O que a população sente, né? Ecoa o sentimento da população. Então, mas é o que a gente vê na rua, por exemplo, o Tarcísio lá em Santos, que ele fez exato. Porra, a imprensa desceu o pau. Massacre. Desceu no nosso amigo, como é que é? Derrite. Pô, desceu o pau, sempre chamando de... Sei lá o que. Massacre, não sei o que. Sempre são essas manchetes. Exato. E você vê que subiu a taxa de aprovação. A aprovação dele, a aprovação do governador, ela subiu para 70%, parece. É lógico. É uma aprovação alta. É lógico, a população está de saco cheio, não é mais narrativa. A narrativa quem tem que dar é quem vive lá e eles estão aprovando o que está acontecendo. Ô, doutora, você acha que isso vai mudar enquanto a gente estiver vivo ou vai ser pros tataraneto? Eu acho que está mudando. Veio agora a lei que acabou com a saidinha, que era um benefício completamente maluco, porque ali os índices de criminalidade só explodiam em época de saidinha desses benefícios, em datas festivas. Então eu vejo que cada vez mais não adianta colocar ideologias camuflando o sentimento real da sociedade, da população. Ali, de forma acertada, o governo do estado, ele mostra que o governo não aceita essa bandidagem. Tá ali, afronta o Estado, e daí a gente tem aquilo. O bandido foi lá, matou um policial. Ele está afrontando o Estado. O Estado ele tem a legitimidade para neutralizar essas ameaças que estão ali, colocando a população em risco. Sim. E está mudando essa questão, porque a gente sempre via... tem que fazer o break do Dedê. O break rapidinho, daqui a pouquinho então. Aguardem. O gordão tá nervoso. Eu não tô. Vamos fazer o break, Reginaldinho. Pode fazer pro Dedê agora. A gente continua nas plataformas. E na TV. Na TV, nas plataformas, com a doutora Raquel. O Instagram dela é Raquel Galinatti, com dois L's. Galinatti. Eu queria saber essa questão da segurança jurídica para o policial, porque direto a gente recebe vídeos, principalmente ali na região central, onde tem um grande fluxo ali da Cracolândia,
os craqueiros tudo tacando pedra e a polícia reagindo, tacando pedra e pau de volta, né? Queria saber se tá mudando essa questão, a segurança jurídica para o policial poder usar as ferramentas quando ele tá numa situação de perigo ali, né? A gente ainda tem as leis, elas estão muito frágeis ali para dar autoridade legítima para o policial. Sim. O problema da Cracolândia tem também uma mescla de problema de saúde, problema social. Sim. É um problema ali generalizado que muitas vezes a polícia tem que resolver toda aquela situação e a gente não tem lei, por exemplo, para uma internação involuntária. Sim. Diferente da compulsória, que precisamos de uma sentença judicial, a involuntária são os médicos ali atestando que a pessoa não tem discernimento da capacidade voluntária própria, que a pessoa é um risco para ela mesma, né? Uhum. Então a gente vê uma série de confusões ali e, infelizmente, pessoas que parecem que exploram a situação de miserabilidade. Porque falar que é digno alguém morar no meio da rua e ter direito à sua barraquinha é completamente divorciado da realidade. Porque não existe dignidade para alguém que vive na sarjeta, não tem saneamento básico, não tem higiene própria, não tem alimento adequado. E aí tem gente que entra com ação judicial para impedir desmontar aquelas barraquinhas, né, de rua e colocar no abrigo adequado. Então é uma situação que eu vejo que, infelizmente, os interesses legítimos não são ali representados. Ô, doutor, agora falar do caso Marielle, o caso que a gente vem falando, vem acompanhando bastante. Qual a sua análise de tudo dessa possível conclusão do caso Marielle? Olha, eu vou te falar que você fez uma pergunta bem difícil, porque é um caso muito complexo. Sim. É uma situação que a gente está vendo aí uma solução de um problema, inclusive, que deu reflexos políticos, né? Um crime com reflexos políticos que parece estar chegando a um final. Lembrando muito bem que foi o Departamento de Homicídios da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que identificou, primeiramente, o Rony Lessa, o delator. Sim. As delações premiadas, as delações, a colaboração, né, através da delação, elas têm que ter embasamento também com um conjunto probatório. Não tem como a gente fazer um juízo prévio sem ter análise do todo, do que aconteceu. A gente não tem elementos aí suficientes, mas é triste, né, sabermos que tem quem representa os poderes, né? Os poderes dentro ali dessa trama, poder realmente político, poder da polícia. Então, assim, é muito triste. Mas isso o Rio de Janeiro era uma coisa que a gente meio que sabe, milícias, meio que sabe ali, fala, o Rio de Janeiro sempre foi um combo, o que a gente tem que repudiar a todo instante. A gente não pode virar um narco-estado, né? Como a gente está vendo em outros países aí da América Latina. É triste, a gente não pode generalizar instituição nenhuma. Quem ali, dentro de instituição, seja de segurança pública ou qualquer outra, pratica crime, é um bandido com distintivo, não é meu colega. Então, ali a gente não pode condenar previamente. Mas a gente tem que separar muito bem, sem generalizar instituições, porque o que eu vejo é a tendência também do inconsciente ali, que é manipulado por uma parcela da imprensa, tentar generalizar instituições policiais, quando alguma coisa errada por alguém que integra pratica, né? Porque esse é que é o problema, né, do narco-estado, de virar um narco-estado e às vezes a gente fala, não, isso está muito longe, mas acaba virando, igual virou Colômbia, México, né? Total. Esses lugares já, hoje em dia já... que a gente não está tão longe disso, né, Emílio? Se a gente pega mas por exemplo, que nem o Derrite falou, que falou São Paulo não vai deixar isso acontecer. Por isso que fizeram essa ação, lá no Guarujá já estava virando, né? Guarujá já estava meio que... Mas não é um business mundial que o PCC lidera? Não é só um business aqui? Não tem muito dinheiro envolvido e é um negócio difícil de estancar? Perfeito. Tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas é o crime com maior rentabilidade mundial. Na sequência, o tráfico de armas e depois o tráfico de pessoas, infelizmente, para exploração de trabalho escravo, exploração sexual, tráfico de órgãos. E claro, para a gente falar em crimes com facções criminosas, para ter esse tipo de viabilidade, infelizmente, instituições de Estado, alguns que integram instituições de Estado, fazem parte de facções criminosas. Isso a gente está falando no contexto mundial. Uhum. Aqui no estado de São Paulo, nós, infelizmente, presenciamos
o nascedouro de uma facção criminosa, porque o estado de São Paulo ficou por muitos anos abandonados por anteriores governos, pífios, péssimos, que não davam estrutura para a polícia, com péssimos salários, e ali abandonou completamente a população. Então, agora o desafio do atual governo, do Tarcísio, é justamente reverter esses anos e anos de abandono e de descaso dos governos que passaram aqui no estado de São Paulo. Que é complicado, se o estado não está lá, alguém assume o poder. Vai ocupar, né? Sempre ocupa o o policial poder. ganha do mal, como você falou, não tendo Agora- inteligência, estrutura. Parece que o Tarcísio foi um dos primeiros a fazer realmente esse trabalho. Os governos anteriores, como você falou, tinha até acordos que a gente não sabia quais eram. A gente não pode nem falar, mas o que eu posso falar é que os salários eram péssimos, não tínhamos estrutura, déficit de policiais, delegacias caindo aos pedaços, até porque eu viajei todas as 70 seccionais do estado, à época, quando eu era Você representante... é delegado o quê, doutora? Hoje eu sou diretora da associação... chefona? Não, imagina. É chefona geral. Não. Você que manda prender e manda incentivo aqui. Não. Hoje eu sou diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, estou te dando um broche. Opa, aí sim, hein? A sede é em Broche Brasília. Por 2 mandatos eu fiquei representando os delegados de polícia aqui no estado de São Paulo. Agora eu fui eleita para representar no âmbito nacional. Ó, é chefe de todos não os tem nada de delegados. chefe. Comanda a bagaça. Não, você que comanda os delegados. Não, eu represento, eu falo em nome... Manda. Não, Manda não prender nada. e soltar, Não como tem o Gueré esse falou. negócio com... É assim, manda ou não manda? A gente sabe Eu como é não que mando em funciona. nada, Emílio. Ó, aqui, ó, Eu que legal. represento. Pô, obrigado, viu, doutora? Obrigado. Essa instituição, a nossa entidade tem 53 anos, vai fazer 54 anos. Tá aqui, ó. Quer mostrar? Bonito, é muito hein? pequeno, ó. É muito pequeno. Tá aqui, ó. Eu tô Só não dá pra usar, né, Emílio? Porque se usar já é um alvo certo, né? Hoje a gente tem que esconder. Coloca no policial. boné e todo mundo acerta. É. Infelizmente, com essa inversão de valores, o policial tem que esconder que é policial, né? Mas isso tem que mudar, doutora. Se a gente quiser com viver certeza. num país decente, isso é a primeira coisa que tem que mudar, é acabar com a impunidade Total. nesse país. Chegar à impunidade. Eu acho que isso as pessoas já estão percebendo isso. Eu acredito que sim, até porque a gente vê muita gente já de saco cheio de tamanha bagunça e impunidade com essa bandidagem. Hoje andando na rua, né, as pessoas já Cansaram. tentam, né, já tentam fazer justiça com a própria mão, aliás, que não é correto, mas é o sentimento de revolta. Exatamente, exatamente. Mesmo porque as leis são frouxas. É isso aí. Importante falar. Gostaria Além de frouxas, pois não. as leis, elas não... Por exemplo, ninguém vai preso. Se você tem uma condenação de 5 anos, você não fica 5 anos na cadeia. Jamais. Bom Robinho, de comportamento. 9 anos, ele vai ficar 3 anos e 6 Então, meses. o Robinho já entrou, 40% já tá 40% já tá pago. Exatamente. O que tá lá no A passado. gente tem a progressão, regime de progressão, Então, bom mas comportamento. isso vai contar desde que ele foi condenado? Sim. Então ele ele já não vai ficar nada vai na ficar cadeia. aproximadamente 3 anos e 6 meses. Isso se não tiverem outros benefícios aí no meio. Isso que é ruim, né, doutora? Pô, você não viu agora? Eu tava vendo, acho que é na Record que eu tava vendo lá, aquela que matou a filha lá no casamento. Qual? No casamento. Jatobá? É Jatobá, que tava lá. Foi ele e o marido no casamento. Sim, a gente mostrou aqui, né? O Nardoni, você tá falando. o Nardoni. Alexandre Nardoni. É. Ele foi liberado pra ir num casamento que era à noite, né? Era parece das Sim. 10 até 6 horas Ele da não manhã. pode. ficou lá. Eles foram não padrinhos pode, do mas eles casamento. liberaram, porque Isso ele tinha uma é- relação muito forte com a família, então Quando a gente resolveram vê uma liberar. cena dessa, é um escárnio, né? É um deboche Exatamente. com toda a sociedade. A gente vê um casal de assassinos ser padrinho, até mesmo convidado para um casamento, vai abençoar o quê? Um casamento que são assassinos que estão ali numa festa de casamento. Estranho Então, que chamou de algo- padrinho também, né? Sei lá. Isso é. Aí, ó. Isso foi a. Sapatear na sociedade. Essa foi a cena do que o cara tá lá. E eu fico pensando na mãe da mina, né? Porque era Lógico. Tem uma mãe. A Óbvio. menina que ele matou, né? Que é Isabela, filha dele. Isabela né? Nardoni. Essa história aí é pesada, pelo amor de Deus. Doutor, eu quero agradecer muito a sua presença. Obrigado pelo brotinho. Eu vou deixar ele aqui, ó. Vou que deixar legal, ele aqui que na chique. mesa. Vou deixar ele aqui na mesa. Agradecer a sua presença aqui. Belo trabalho. E trouxe informações aí. Vocês têm mais alguma pergunta? Temos. Você tem? E a saidinha, já que a gente tá Não, falando... acabamos de falar da Não, saidinha. sim, mas ela não aprofundou, porque foi pra votação, volta, no final ela não aprofundou. O que você acha que vai acontecer? Tomara que seja sancionado, né? Porque eu acredito que até o próprio atual ministro da Justiça, Lewandowski, eu li nos noticiários que ele aconselhou o Lula a não ir contra e não vetar o projeto de lei, porque não houve, inclusive a votação foi simbólica. Exato. Nem a oposição se manifestou ali.
É, porque aí é o seguinte... Aliás, nem a, na situação. Se a população quiser, não passa a lei. Ou passa uma lei. É isso mesmo. Se a população se envolver naquilo lá, ficar enchendo o Se saco, manifestar. é que nesse negócio da saidinha. Foi tanto que agora o cara não tem como não... Dá a Mesmo o volta. Lula não tem como ele não... Criar um malabarismo no argumento. Não tem né? jeito. O malabarismo vai ser para quem, né, alguma parcela ali que ele sinaliza de forma simpática, ele vai ter que sambar ali e explicar o porquê que ele vai sancionar. Eu acredito que haja sanção sim do projeto. Vai ser Vetando aprovado. a saidinha. Mas também o cara pode arrumar um empreguinho, né? O empreguinho ficou. Sim. Estudar também. Sim. Estudar. Em qualquer lugar. E também ficou... Mas não dá pra monitorar o cara, sempre que a gente fala, não dá pra colocar uma tornozeleira Sim, no mas- cara. Mas você viu que o cara coloca a tornozeleira, Não tem, colocaram num bicho de quebra, né? pelúcia. Não tem tornozeleira pra todo Bom, mundo. mas pelo menos Tem não sai 30 mil, né? É melhor que nada. Boa, tornozeleira falta. Agora, a câmera no peito do policial, eles acham que vai ter pra todo mundo, vai né? blindar a criminalidade, né? É isso aí. Obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço. Ó, vou Valeu. passar a rede social da doutora, o Instagram, Raquel Galinatti. Tá aí, ó, Raquel Galinatti, a doutora Raquel que está aqui com a gente. Ela que manda e desmanda. Delegada de polícia. Competente. Muito competente. Importante. Obrigado, viu, doutora? Obrigada. Muito bem.